Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e nessa nossa videoaula de hoje nós vamos discutir o texto A Ciência nas Utopias, de Campanella, Bacon, Comenius e Glavin. Tá? O autor é Bernardo Jefferson de Oliveira. Vou destacar alguns aspectos do texto que entendemos como interessantes. Tá? O primeiro aspecto que a gente entende como relevante nesse texto e que o Bernardo Jefferson nos chama a atenção é que quando você fala das ideias das utopias, sejam elas antigas e medievais, elas sempre são escritas como modelos eternos para o comportamento humano. Tá? Quer dizer, quando a gente volta lá na Idade Antiga, na Grécia Clássica, Roma, ou mesmo e principalmente no mundo medieval, há uma espécie de referência moral para o comportamento cotidiano das pessoas. Eu repito, principalmente nas utopias medievais. Quando a gente chega no mundo moderno, essa ideia de utopia ela ganha alguns aspectos, digamos, diferentes. Tá? Primeiro, porque essas utopias produzidas na Idade Moderna, elas chamam a atenção para um outro aspecto que não é necessariamente algo ligado à moral, ou à política, ou à religião. Quer dizer, não estamos necessariamente falando estamos até falando do comportamento, mas não por meio de argumentos morais. Tá? E o que chama a atenção desses outros textos, né, e notadamente a obra que vai dar o nome, inclusive a esse artigo aqui do Bernardo Jefferson, que é a Utopia, o livro A Utopia de Thomas More, um livro do século XVI, o que chama a atenção aqui? Tá? É que esse mundo, essa ideia de melhora, ou poderíamos, de forma um tanto anacrônica, chamar de essa ideia de progresso que há aí nessas utopias do mundo moderno, é que elas passam fundamentalmente pelas ciências e pelas artes. Ou seja, a ideia de um mundo melhor pressupõe um desenvolvimento das ciências e das artes, e essas ciências particularmente, tá, ou que poderíamos chamar pela expressão da época, essa filosofia natural, porque ciência e arte seriam coisas socialmente úteis. Tá? Ou seja, na medida em que eu desenvolvo a ciência, na medida em que eu desenvolvo a arte, eu melhoro a sociedade em que eu vivo. Então, as obras apresentadas, né, seja a Utopia do Thomas More, A Cidade do Sol do Campanella e todas as outras, as demais obras, Nova Atlântida do Bacon, todas elas têm esse ponto comum. Ou seja, como é aquele mundo utópico, aquele mundo imaginário, naquela Cidade do Sol, para usar o título do Campanella, por que eles são tão perfeitos? Tá? A resposta é porque as ciências são muito desenvolvidas, as artes são muito desenvolvidas e toda a sociedade se vê beneficiada desses aspectos. Tá? É interessante aqui, tá? Porque esse tipo de coisa coloca um outro ponto que o Bernardo Jefferson de Oliveira chama a atenção e que vai aparecer de forma mais destacada na obra do Bacon, A Nova Atlântida, que é o domínio do homem sobre a natureza. Né? Ou seja, como é que eu posso progredir na medida em que eu, enquanto ser humano, consigo dominar e consigo controlar a natureza, que em último caso é a própria ideia de ciência. Tá? Ora, nesse sentido, há um outro aspecto subjacente que aparece aí nessa obra e, de certa maneira, em todas as demais, que é a ideia de que aquela salvação que se dava pela fé, ela agora deve ocorrer pela ciência. Tá? É interessante aqui a mudança completa do eixo, e daí essas obras serem tão fundamentais, na medida em que você troca o centro de gravidade, que seria a religiosidade, que seria a salvação pela fé, tá? Que seria, portanto, essa busca ao mundo melhor, mas um mundo melhor que inevitavelmente estaria preso à divindade, você troca isso por uma ação humana. Tá? Não é à toa que esse mundo moderno, que é o mundo do Renascimento, ele vai ser o mundo do antropocentrismo,
do homem como centro. Ou seja, essas obras, esses livros que vão tratar dessa ideia de utopia no mundo moderno, eles estão mudando completamente o eixo, o centro de gravidade de todo o debate. A partir de agora, é o homem que é o centro, é o homem, porque somente o homem é capaz de modificar a natureza. E ao modificá-la, ele progride, ele atinge uma sociedade melhor. Essa, mais ou menos, a discussão central desse artigo do Bernardo Jefferson. Muito obrigado a todos e até uma próxima videoaula.